Olá, eu sou o pastor Alisson Lima, sou um dos pastores auxiliares aqui na Igreja Batista de Getsemane. Você é o nosso convidado para estar frequentando a igreja com a gente. Tem culto aqui todo dia da semana, isso mesmo, de segunda a segunda. Acesse o site www.getsemane.com.br e veja a programação e onde tem uma Getsemane mais perto de você. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. É uma das maiores mentiras que Satanás conta, para mim e para você, é que nós somos fracos, que é um versículo muito conhecido, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então o texto fala, eles renovarão as suas forças. Aqueles que esperam em Deus, o texto já deixa claro que ele já tem uma força. Então, quando você serve a Deus, quando você é uma pessoa de Deus, temente a Deus, que tem uma vida no altar, uma vida de santidade, uma vida que você é cheio do Espírito Santo, a Bíblia já pressupõe que você tem uma força, que essa força é Jesus Cristo. E o texto diz, aqueles que esperam em Deus, eles renovam as suas forças. O que é esperar? É você ficar ali pronto, em prontidão, que algo vai acontecer. Então, quem espera, de fato, espera que algo vai acontecer. Então, quem espera em Deus, sabe que a força de Deus virá, por mais desafiador que seja o momento que você esteja passando. Por isso, eu libero essa palavra aqui na sua vida, que a força de Deus virá sobre você. Diz o texto, está claro. Eles renovarão as suas forças, Que as suas forças sejam renovadas. Você que está cansado, você que está talvez abatido, desanimado, frustrado com alguma coisa que não aconteceu, Ou que aconteceu, mas não era o que você esperava, Que as suas forças sejam renovadas em nome de Jesus. Olha, um outro texto muito conhecido também, Neemias, Ele reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou desanimado. Eu estou fraco. Quer dizer para você, se alegre em Deus. Se alegre em Deus. Como é que você se alegra em Deus? Vai para a igreja, adorá-lo, na presença de Deus. Mas eu não estou com vontade de adorar a Deus. Eu não estou sentindo de orar. Você não tem que sentir de orar, você tem que orar. Você não tem que sentir de ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Porque a Bíblia fala que os irmãos eles vivem em comunhão, em congregação. Então, quando você está onde Deus está, o Deus habita, diz a Bíblia, no meio dos louvores. Então, você numa igreja ali, no momento da adoração, dos louvores, a presença de Deus vem e você se alegra, diz o texto. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, você precisa provocar isso, é isso que eu diria para você. Provoque a sua alegria, para que venha força. Provoque a alegria de Deus na sua vida, coloque um louvor, vai arrumar a casa, coloque um louvor abençoado, aquele agitado, quem sabe um forró gospel, um negócio para você sair dançando dentro de casa. A alegria do Senhor é a nossa força, você vai animar. Agora, se você ficar sentado no sofá, se você ficar lamentando os problemas da vida, o que não aconteceu, a promessa que não cumpriu, o sonho que não realizou, aí realmente você vai ficar frustrado e prostrado. Mas diz o texto, a alegria do Senhor é a nossa força. O texto não diz talvez é a nossa força, ele diz ele é a nossa força. Olha, outra coisa, outro texto aqui, Salmo 18, 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Então Deus, ele que te dá a força. Não é você, igual aquele personagem dos desenhos, eu tenho a força. Não é assim. É Deus que te dá a força. Diz o texto, Deus é o que me cinge de força. Sabe, você está abatido, a vida está tudo contrário do que você planejou para esses dias.
Deus, ele vai te cingir como esse blazer que eu estou. Deus, ele vai colocar sobre você a força e ele vai aperfeiçoar o seu caminho, que diz o texto. Você tem que crer na palavra que Deus, ele me cinge, ele coloca sobre mim como um blazer, uma capa de força, e eu fico forte. É o que aconteceu com Sansão. A força dele era o mistério que ele tinha com Deus, que era os seus cabelos. O dia que foi cortado o seu cabelo, a força se foi. Era algo que representava ali, que ele tinha diante de Deus. Então, o dia que o cabelo dele começou a crescer, diz a Bíblia, a força dele começou a voltar. Rasparam a cabeça dele, ele ficou fraco. Começou a crescer o cabelo, a força. É como se ele vivesse esse texto, como se ele fosse cingido. Deus foi fazendo o cabelo crescer e a força foi voltando. Então, olha, deixa Deus colocar sobre você a força dele. Não é a sua força, não é do seu jeito. Não é na força do braço que você vai conquistar as coisas, é na força de Deus. Olha, um outro texto, o apóstolo Paulo aqui, ó, 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, até na fraqueza tem um mistério de Deus para comigo e com você. Porque quando você está fraco, quando você está abatido, quando você está na pior, quando você está no desafio, aí Deus, ele demonstra a sua fraqueza. Então, Deus, ele permite alguns desertos nas nossas vidas, situações difíceis. Para quê? Para que você se lembre dele. Quando uma pessoa está numa situação pensa uma pessoa dentro de um poço. Ela está ali, caiu dentro de um poço e a única saída que ela tem é olhar para o alto. Então, tem momentos nas nossas vidas que Deus, ele permite a gente ir para um poço. É para que a gente tenha uma única saída. Porque quando a gente está cheio de opção na vida, quando tem muita coisa oferecida para nós, tem momentos, tem pessoas que deixam Deus por último. Infelizmente, uma frase que eu ouvi de um pastor, que a gente vive como se Deus não existisse. Então, lá no poço, a gente fala, Deus, né? Até um ateu ele diz, né? Graças a Deus ele me livrou, eu saí dessa. Sabe, quando você está numa situação difícil, você olha para o alto e fala, Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou te servir. Se o Senhor me tirar dessa, eu vou te buscar, eu vou para a tua presença. Então, diz o texto, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está fraco? É uma oportunidade de Deus na sua vida para que você tenha experiências com Ele, porque todo dia, toda hora tem alguém passando uma luta, um desafio, e você vai ser usado por Deus para trazer uma palavra de conforto para essa pessoa. E o último versículo é Josué 1,9. Ele diz assim, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, ele é contigo por onde quer que andares. Então a Bíblia, ela faz com que essas duas palavras andem juntos. Força e coragem. Não adianta uma pessoa ser apenas forte, ela tem que ser corajosa. Por isso que diz o texto, Josué, ser forte e seja corajoso. Não adianta Sansão ser cheio da força se ele não tivesse a ousadia de enfrentar os inimigos. Sabe, Deus está chamando você. Essa palavra, você que está me assistindo aqui comigo, né, é para que você entenda que Deus, ele quer melhorar a sua vida, né, e mudar a sua história. Ser forte e corajoso. Enfrentar os desafios. Sabe, nós lemos aqui tantas passagens, Deus falando de força, né, que a nossa força é Ele que vai nos dar, Ele vai colocar sobre nós, né. Muito legal esses textos aqui, é a nossa alegria, a alegria do Senhor, a nossa força. Aí agora Deus está dizendo, olha, seja forte, mas também seja corajoso. Por quê? Porque tem gente que é só corajoso, mas não é forte. E como é que uma pessoa fica forte? Quando ela vai para uma academia, ela se alimenta bem,
Então Deus está chamando você para mudar hábitos na sua vida, para que você viva essas promessas de Deus. E diz o texto, depois que você for forte e corajoso, não temas. De fato, viva como se você já fosse tudo aquilo que Deus sonha para você. É muito legal uma pessoa animada, né? Uma pessoa que crê em grandes promessas, em grandes coisas, né? Diz o texto, para finalizar, que não te espantes. A vida vão ter momentos estranhos, se assim eu posso dizer. Vão acontecer, talvez, percalços, coisas que você não esperava. Mas diz o texto, o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Fica aí mais um minutinho, eu quero fazer uma oração por você. E eu quero aproveitar, convidar você, que é um pastor, uma pastora, um ministro do Evangelho, obreiro, levita do Senhor, missionário, missionária, você que serve a Deus, olha, que é um líder de célula, olha, você que tem estado na obra de Deus, para estar conosco aqui no Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Esse conselho, essa grande reunião acontece toda última terça-feira e é aqui na Igreja Batista de Getsemane. E ela é interdenominacional, presbiteriano, batista, universal, todo mundo junto aqui com o pastor Jorge Linhares, que é o presidente já há alguns anos desse conselho, e tem sido uma bênção, sempre tem um preletor diferente, são palavras de ânimo, de motivação, é muito legal, vale a pena você estar aqui toda última terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, tá bom? Então feche seus olhos, eu quero estar orando com você, para que Deus te dê força, ânimo, coragem, para enfrentar as guerras, as lutas e ter muitas vitórias. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem para nós muitas bênçãos, né? E para isso, Senhor, nós te pedimos, injeta sobre nós força, coloca sobre nós, como diz o texto, cinge-nos com força, nos dá força, Deus, para enfrentar os desafios da vida, ó Deus, enfrentar tudo que vier, qualquer inimigo que se levantar, para que o seu nome seja exaltado. Eu clamo a ti, Deus, que a tua força venha sobre nós, para que o teu nome seja glorificado e seja exaltado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, obrigado por estar conosco aqui e até a próxima oportunidade. Aleluia. Eu separei alguns decretos aqui para que você possa se inspirar. E eu creio, sabe, na nossa história, que está nos livros celestiais. Então, através do acordo com os céus, eu peço ao Senhor para que sejam lembradas, para que os escribas celestiais, os anjos, possam abrir os livros e trazer aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu fiz, que pode trazer esperança para a minha vida e para a minha história. Então eu peço para o Senhor abrir os livros das minhas orações, abrir os livros das minhas entregas, das minhas obras, de tudo aquilo que pode trazer à memória aquilo que me dá esperança e também dá esperança nos céus. E peço ao Senhor para que Ele possa trazer conselhos sobre a minha mente, para poder decretar aquilo que Ele quer para mim, não aquilo que eu quero. Então, diante dessa corte, é sim um tribunal escrito, onde você vai registrar as suas petições. Você quebra pactos familiares, alianças de alma, pessoas que você manteve relação sexual, que você não pediu desligamento, que você não se curou, uma mágoa, marcas, tudo aquilo que vai gerando esses decretos que são infernais e que tentam trazer um extermínio espiritual
para suas vidas. Então toda palavra que veio de bloqueio profético e que traz a adulteração na sua identidade, que ela seja quebrada, que a unção original ela seja reativada na sua vida, que toda manipulação dos infernos, da terra, da iniquidade que entra através do nosso olhar com a internet, através do nosso entendimento distorcido, através de conversas vãs, elas sejam desfeitas, quebradas e anuladas, e que o dom profético, o dom do discernimento, seja acrescentado sobre as nossas vidas. Um decreto legal de que todo acusador que atua contra os nossos chamados. Então os escribas celestiais, eles são chamados para poder escrever todas essas palavras, mas preste atenção, trazendo a revelação de Deus para que possamos registrar. Então, nós falamos, eu declaro esse decreto selado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, o autor e consumador das nossas vidas, seja assim na terra como no céu. O que for ligado no céu será ligado na terra, o que for ligado na terra será ligado no céu. E você se apresenta diante da jurisdição celestial. Quantos creem nisso? Eu creio. Quantos creem que nós estamos recebendo um comando dos céus para esse mês que está começando? Vai ser um mês quente. Vai ser um mês quente. Em nome de Jesus, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real. Deus está trazendo a revelação de decretos contra as nossas vidas, como foi revelado por Eliseu para o rei, para que sejam desfeitos. E esse é o dia para que nós possamos fazer isso. Então a gente pede que seja quebrado roubo da provisão, injustiça, promiscuidade sexual, feitiçaria, miséria hereditária, endividamento, quebra de negócios, falências sistemáticas. A gente pede pelos nossos casamentos, requeiro que sejam abertos nesse momento o livro do meu casamento e alianças. Os livros dos meus filhos, dos meus descendentes, os livros proféticos sobre as promessas da minha casa, livro de bênçãos, livro de intercessões e orações a favor da minha família, livros de reparação de altares familiares. Gente, isso é profético. Eu peço perdão por todo o pecado de adultério, traição, divórcio, abandono, alianças proibidas, maldições de alianças familiares, iniquidades geracionais, quebras de pactos matrimoniais, abusos, violações em textos, violações de papéis sacerdotais no lar. Peço que o sangue de Jesus cubra toda transgressão que abriu a legalidade. Eu anulo em nome de Jesus, e que todas as alianças do Senhor sejam renovadas, que os meus filhos sejam bem-sucedidos, justos e temerão ao Senhor, que todo aborto espiritual seja curado, que todo espírito de divisão familiar seja banido, que a paz domine o meu lar, que os anjos guardiões da casa restabeleçam a ordem espiritual do meu lar. Eu estou lendo aqui para vocês serem inspirados por Deus nessa noite. Se possível, faça isso hoje, se não, faça amanhã cedo. E você fala, pela autoridade que me foi concedida no céu, pelo mérito exclusivo do sacrifício de Jesus Cristo, Cordeiro perfeito, aquele que me reconciliou com o Eterno e me assentou nos lugares celestiais, conforme Efésios 2:6. Peço uma audiência dentro de Sião e que seja quebrado todo decreto contra a minha vida. Tem mais, contra a saúde, contra os meus dias, enfim. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é um Deus de recomeço, mas Ele quer que sejamos ativos na nossa história. A palavra seja decretada
da nossa boca, dos nossos lábios, para que possamos herdar as promessas do Senhor aqui na terra. Teremos a herança num tempo vindouro, mas o Senhor quer que herdemos aqui heranças que Ele tem para com as nossas vidas. Curva a sua cabeça. Gente, metralhei, né? Mas amém. Pai, em Ti, ó Deus, está a nossa confiança. Em Ti, Jesus, está o nosso coração. E nesse momento, ó Deus, de clamor, pedimos que toda resistência espiritual seja quebrada, desfeita, em nome de Jesus. Tira, Senhor, das nossas vidas, ó Pai, toda preguiça espiritual, tudo aquilo, Jesus, que faz com que negligenciemos e abreviemos, ó Deus, o nosso tempo de intimidade contigo. Tantos segredos para serem revelados, ó Deus. Tantos mistérios, tanta unção para ser liberada, tanta presença do Senhor para ser comunicada na terra através de nós. Não nos deixe, Senhor, viver sem uma experiência grande. Não nos deixe, Senhor, viver cativos. Como foi declarado aqui, será declarado pelo seu povo, que seja quebrada toda resistência na mente, todo cadeado que trava o entendimento espiritual, o nosso entendimento, Senhor, que seja desfeito. Aviva-nos, aviva-nos, nos prepara. Coloca, ó Deus, um coração de carne, para que sejamos aprovados, provados e aprovados para esse último tempo, como o Senhor mostrou, ó Pai, para o profeta Ezequiel, um novo coração, Senhor, um novo entendimento, ó Deus, uma nova postura. Não nos deixe, Senhor, sermos rasos, pessoas sem experiências, pessoas, ó Deus, que não têm os fundamentos firmados no Senhor, ó Pai, que não sejamos, ó Deus, pessoas separadas do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Pelo contrário, que estejamos todos juntos, unidos. Desde então, ó Deus, nós decretamos que somos do Senhor. Repete comigo: Deus, em nome de Jesus, eu selo uma aliança contigo aqui na terra como no céu. Eu me entrego a Ti como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Restaura minha mente, o meu corpo. Alinha os meus pedidos. Alinha a minha história com a Tua história. Eu quero ser nova criatura. Eu quero sair daqui com uma sede por Ti inexplicável, inabalável. Fala com Ele o que você quer que seja mudado. 1 minuto no seu coração. Só você e Deus. 1 minuto. Se o medo me cercar, eu continuo olhando pra Ti. Nada vai me separar. Deus, estou firmado em Ti. Se o dia mal me abater, mesmo assim não vai me deter. Minha vitória é saber que mal nenhum pode me vencer. Seguro estou, seguro estou em Teu amor. Não temerei, pois Tu és bom. Seguro estou em Teu amor. Não temerei, pois Tu és bom.
Quem fez essa oração pela primeira vez? Pedindo que o Senhor o avive, que o Senhor seja o seu Deus, o seu Salvador. Existe alguém? Faça um sinal com sua mão. Amém, amém. Se você quiser depois procurar a nossa equipe, nós queremos orar com você, nós queremos te dar um livro, pegar o seu contato, te acompanhar, se você desejar e permitir.